Olá, pessoal! Estudando bastante? Prontos para mais uma aula? A aula de hoje é de Ciências da Natureza e suas tecnologias. E vamos trabalhar a habilidade de identificar etapas em processos de obtenção, transformação, utilização ou reciclagem de recursos naturais, energéticos ou matérias-primas, considerando processos biológicos, químicos ou físicos neles envolvidos. Boa aula! Meu nome é Guilherme Guimarães, sou professor de Química e na aula de hoje vamos trabalhar com a habilidade 8. Vamos ler? Identificar etapas em processos de obtenção, transformação, utilização ou reciclagem de recursos naturais, energéticos ou matérias-primas, considerando processos biológicos, químicos ou físicos neles envolvidos. Confusa, né? A primeira leitura de qualquer habilidade dá aquela sensação de que você não vai conseguir entender, desenvolver, aplicar a uma situação problema, mas agora vamos fazer uma leitura um pouco mais devagar. A habilidade começa assim: identificar etapas em processos de obtenção, transformação, utilização ou reciclagem. É só perguntar, mas de quê? Aí vem aqui a expressão-chave, ó, de recursos naturais. Entendeu? Vamos voltar. Obtenção de recursos naturais. Como é que a gente obtém recursos naturais? Através da agricultura, entre outros processos. Transformação de recursos naturais, energéticos ou matérias-primas. A manufatura, você pega lá um produto na natureza, faz todo aquele processo de transformação, vê se você está conseguindo acompanhar, entender agora a habilidade. Ou utilização, reciclagem de recursos. Reciclagem, palavra que está mais do que na moda, né? Reciclagem de recursos naturais, garrafa PET, a latinha de alumínio, você faz a reciclagem, você faz a transformação, você poupa energia, você ganha energia com esse processo. Viu como fica mais fácil? As habilidades não são difíceis. Basta uma leitura, que são muitas, daquela preguiça de ler todas as habilidades, mas se você ler uma por uma, com calma, você vai ver que a interpretação dessa habilidade não é tão difícil assim. E termina considerando processos biológicos, químicos ou físicos neles envolvidos. Ou seja, toda a parte de ciência natural, né, é usada para entender e transformar e fazer esses processos referentes aos recursos naturais. Agora, a outra dica que eu sempre dou: mesmo depois de uma interpretação mais detalhada da habilidade, você conseguiu começar a entender a habilidade, vamos aplicar a um caso concreto. Tente buscar sempre uma situação, problema, uma situação do seu cotidiano para você tentar encaixar dentro dessa habilidade. Na aula de hoje, vamos falar em tratamento de água. Peraí, professor, será que o tratamento de água ele tem a ver realmente com essa habilidade? Claro que tem. Vamos voltar para a habilidade. Ó, recursos naturais, obtenção de recursos naturais. O que é o tratamento de água? Como é que a água que você consome ela é produzida? Ela vem de um rio, provavelmente essa água que vem de um rio, ela vem com muitas impurezas, aí passa por um processo de transformação, de reciclagem, de obtenção de recursos naturais. Para quê? Para ela chegar lá limpinha, né, para você usar até como podendo filtrar e beber depois. É o que a gente chama de água potável, aquela água que você tem uma utilização para tomar banho, para escovar o dente, etc, etc. Então, já peguei um exemplo para a gente colocar na nossa habilidade 8. Que exemplo é esse? É o tratamento de água. Vamos falar um pouquinho sobre tratamento de água. Algumas questões do Enem cobram todo o processo envolvendo o tratamento de água. Como eu falei, a água de determinados reservatórios, ela vem com uma qualidade péssima. São aqueles rios que você olha, aquela água marrom, você encontra sofá lá no rio, forno no rio, aí tem lá um animal morto também dentro do rio. É aquela água, meu amigo, de uma forma, claro, de uma forma grosseira, aquela água que você vai consumir depois. Então ela tem que passar por um processo de tratamento. E como é esse processo de tratamento? Vamos achar aqui no slide. Ó, primeiro tratamento, ó, botei aqui, ó. Primeiro tratamento da água é a filtração, claro. Isso a gente faz até no nosso café, a gente tem que filtrar. Tem aquela água cheia de areia, cheia de rejeitos, efluentes. Então, no primeiro momento, você faz uma filtração daquela água proveniente de um rio ou de um reservatório. São chamados os tanques de decantação. Simplesmente você deixa a água parada. O que acontece quando você deixa um copo com café, por exemplo, ou um copo de suco, um suco de maracujá,
né, que a gente gosta tanto de tomar, um suco de maracujá. O que acontece quando você deixa aquele suco de maracujá parado? O maracujá, a polpa da fruta, ela desce. Isso a gente chama de decantação. Então, no primeiro momento, vem aquela água carregada de impurezas e você deixa num tanque de decantação. A água fica parada e as partículas sólidas maiores, elas vão o quê? Ação da gravidade, olha a física aí, né? Não é minha praia, mas ação da gravidade, ó, olha as partículas sólidas descendo. Aí você pega aquela água que já está um pouco mais clara, porque lembra do suco de maracujá, a água em cima não fica mais clara? Exatamente. Aí você pega aquela água mais clara e passa por um outro tanque de decantação. Aí você vai perguntar, mas Guilherme, para que outro tanque se as partículas desceram? Peraí, desceram as partículas maiores, as partículas mais pesadas. E as partículas menores? Ah, mas as partículas menores não vão descer. Aí a gente força, a gente provoca a descida dessas partículas menores. Como? Vamos achar aqui no slide. Segundo tratamento é a floculação seguida de decantação. Nome feio, né? Floculação seguida de decantação. Decantação eu já expliquei. Decantação é partículas sólidas descendo. Mas o que é floculação? A gente coloca uma substância que é o vou escrever aqui, ó, que é o sulfato de alumínio. É o Al2SO4 3. E aí, como é que está a sua nomenclatura na química? Sulfato de alumínio? Antes de eu escrever, você lembrou da fórmula? Espero que sim, né? Estudo intensivo aí para a gente conseguir passar no Enem, não é verdade? Então você joga essa substância. Ah, mas o que tem essa substância demais? O sulfato de alumínio, também pode ser hidróxido de ferro 3, ele é um precipitado gelatinoso. Pô, professor, fala a minha língua, precipitado gelatinoso. Ele parece aquelas balinhas de gelatina que a gente mastiga. E ele é um precipitado porque quando você jogar na água, ele vai precipitar, ele vai descer, igual chuva, precipita, desce. Aí você joga esse sulfato de alumínio ou hidróxido de ferro 3, ele vai descendo e como ele é um precipitado gelatinoso, as partículas menores ficam grudando nesse precipitado. Sabe quando aquela bala de gelatina cai no chão, aí quando você vai pegar, tem toda aquela poeirinha presa na bala, você fala, ih, não dá mais para chupar, porque está cheio de areia, é isso que acontece. Então você joga lá o hidróxido de alumínio, você joga o hidróxido de ferro 3, você joga o sulfato de alumínio que forma o hidróxido de alumínio, é um precipitado gelatinoso, ele vai descendo, ele vai carregando, ele vai pegando essas partículas menores e vai causando o quê? Vai causando deixa eu achar aqui, a decantação. A floculação, porque forma o quê? Flóculos. Aquele flóculozinho, ou precipitado gelatinoso, mais as partículas menores que decantam. Então é assim, partícula menor não desce, espontaneamente não desce, só vai demorar muito para descer. Você joga o precipitado gelatinoso, vai grudar, as partículas menores grudam nesse precipitado e descem. É por isso que é um segundo tanque de decantação. Nesse momento, a sua água vai estar cristalina. Aquela água que você olha e fala assim, puxa, dá vontade de dar um mergulho, dá vontade, aquela água da fonte, né? Dá vontade de beber. Mas, meu amigo, não bebe não. Não bebe não. Por quê? Lembra lá atrás que eu falei que pode ter um cachorro morto no rio, né? Um porco lá que também jogaram, também está morto, um cavalo, muito comum, né? Infelizmente, muito comum. Então a água ela está rica em bactérias. Não é verdade? Rica em bactérias. Você vai beber isso aí? Eu não bebo não. Então a última etapa para a purificação da água, eu tenho que matar as bactérias. E aí, fala um produto aí que você usa no seu dia a dia, né, quando o seu banheiro está muito sujo, quando a pia, né, quando o chão da cozinha também está muito sujo, que mancha, que deixa a roupa branca. Diz aí um produto que você joga para matar as bactérias. É o cloro, né? Na verdade não é o cloro. Na verdade o produto que a gente joga é o hipoclorito de sódio. A famosa água sanitária, ou água de lavadeira, dependendo da região aí. Algumas regiões falam água sanitária, outras regiões falam água de lavadeira. Mas, enfim, quimicamente falando, vamos até escrever aqui, é o hipoclorito de sódio. A fórmula é NaClO. E aí, como é que está a sua química aí? Como é que está a sua nomenclatura? Espero que esteja, né, batendo aí com as fórmulas que eu estou colocando no quadro. E para que serve o hipoclorito de sódio? Ele mata as bactérias. Vai ser a última etapa do tratamento da água. Você decantou, as partículas sólidas desceram. Agora, as bactérias não vão descer.
Bactéria não adianta jogar precipitado gelatinoso que não vai descer. Então você joga lá o hipoclorito, você joga lá água sanitária. Ah, eu bebo água sanitária? É muito pouco, não tem uma quantidade assim que possa causar um prejuízo à sua saúde, mas de uma forma geral, a água que a gente consome, a água potável, ela tem uma quantidade sim de hipoclorito de água sanitária. Chegou na última etapa. Já desceram as partículas sólidas, as maiores. Já desceram as partículas sólidas menores pelo processo de floculação, muito cobrado pelo Enem, gente. Tem aqui umas questões que a gente pode trabalhar, se tiver tempo, numa outra aula, mas é muito cobrado esse processo de floculação, de tratamento de água. E a última etapa, você vai matar as bactérias. Jogando o quê? Jogando a água sanitária. Aí só água, alguns estados também colocam flúor, né? A gente sabe que o flúor ele é usado para prevenir as cáries de uma forma geral, para a higiene bucal de uma forma geral. Alguns estados adicionam até flúor na água e essa água pura, essa água que sofreu o quê? Vamos voltar lá para a nossa habilidade. A água que sofreu o quê, gente? Ela sofreu uma transformação. Para a obtenção de recursos naturais, energéticos, matérias-primas. Olha a habilidade sendo usada aí. Olha como é importante a gente pegar aquela habilidade, parece que foi escrita, sei lá por quem, por uma entidade superior, e vamos colocar num caso concreto. Tratamento de água aí se encaixa perfeitamente nessa habilidade 8. E aí depois que passa por todos esses processos de purificação, a água é colocada aí nos canos, né? Aí tem aqueles problemas, alguns canos são velhos, aí fica com um pouquinho de ferro, mas enfim, isso é um outro processo, isso é um outro problema que não é um problema químico. Aliás, não deixa de ser, porque o ferro, quando ferruja, é oxidação, e oxidação é química, sem dúvida nenhuma. Mas essa água tratada, essa água potável, que pode ser usada para o seu consumo, cuidado que água potável não é água pura, não. Água pura é água que só tem água, H2O, mais nada. Água potável tem. O que tem na água potável? Vai, acabei de falar. Tem hipoclorito, tem flúor, tem os minerais, tem cálcio, tem magnésio. Essa água potável, não é água pura, ela é distribuída para a população em geral. Espero que com esse exemplo, de uma forma simples, eu tenha desvendado essa habilidade, nossa habilidade 8 da aula de hoje. Um grande abraço e até a próxima. Para desenvolver melhor essa habilidade, consulte a ficha de estudo número 68. Bom estudo e até a próxima aula!